Olá, Game Devs! Como vocês sabem, me chamo Kelvis e na aula de hoje nós veremos Signals. Signals são uma maneira que o Godot utiliza para realizar a comunicação entre os nodes. Como, por exemplo, quando o inimigo entra em uma determinada área, ela emite um signal, e esse signal pode ser tratado no código de outro node ou do nó pai. Vamos iniciar essa aula dando continuidade ao projeto que iniciamos na aula passada. Você pode encontrar ele em um link na descrição. Começaremos em nosso mapa principal, o nosso main. Vamos na nossa node map e vamos adicionar um novo Mesh Instance 3D. Daremos a ele um formato de um New Box Mesh para criarmos algumas paredes para o nosso mapa. Vou posicionar ele aqui do lado, aumentar a altura e também o seu comprimento para ele ocupar toda a lateral do nosso mapa. Vou também criar uma textura para ele. Como de costume, vou adicionar um New Noise Texture 2D ao albedo. Vou aumentar um pouco o tamanho da textura. E por fim vou adicionar um New Noise Light. E vou fazer alguns ajustes. Agora, com esse Noise Texture ajustado para Cellular, vou usar um Color Ramp para alterar as cores. Agora que definimos uma textura, vamos copiar essa parede para os outros lados. Aqui podemos utilizar o atalho Ctrl D. Vou selecionar as duas paredes que eu já criei, Ctrl D para duplicar e vou rotacionar segurando Ctrl para rotacionar em etapas. Assim eu consigo rotacioná-las precisamente em 90 graus para fazer as outras duas paredes. Agora, para não esquecer, vou usar o Mesh Create Tree Mesh Static Body em todas para criar a colisão. Vamos testar nosso jogo para ver se está tudo ok. Os controles ainda funcionam e a colisão está funcionando perfeitamente. Agora, de volta à edição do nosso mapa, nós vamos adicionar uma área 3D. Mas antes disso, precisamos de uma representação visual para essa área 3D. Para isso, vamos na nossa raiz e vamos adicionar um Mesh Instance 3D e dar a ele a forma de um cilindro. Também vamos adicionar uma cor a ele para ele se diferenciar no cenário. Vou adicionar uma cor verde. Agora que temos nossa forma de referência, vou renomeá-la para Jump. Agora vamos adicionar um nó filho a ele. Podemos clicar aqui em Add Child Node, ou com ele selecionados, podemos clicar nesse ícone de mais. Procuramos por área 3D e adicionamos. E a essa área 3D adicionamos também um Collision Shape para dar a forma. Vou selecionar um Cylinder Shape. O Cylinder Shape já tomará a forma automaticamente do nosso Mesh Instance 3D. Também precisaremos de um script. Vamos adicionar esse script ao nosso node Jump. Agora vamos configurar o nosso signo. Para isso clicamos na nossa área e vamos nessa aba Node. Nela encontramos a aba Signal. Aqui encontramos todos os eventos disponíveis para a área 3D, como área Entered, área Exited e outros. Cada um é disparado em uma determinada situação. Nós queremos que o nosso seja disparado quando um corpo entre na área do player. Para isso utilizaremos Body Entered. Para adicionar, basta clicar duas vezes no Body Entered. Ele abrirá essa janela, onde poderemos selecionar onde será adicionado o código para esse signal. No nosso caso, vamos adicionar ele ao script do Jump. Com o Jump selecionado, clicamos em Connect. Aqui no código é criada uma função com o nome do evento, ou com o nome que foi escolhido na janela anterior. E essa função sempre vai ser chamada quando o evento for disparado, como no nosso caso, um Body Entered, ou seja, ela será chamada quando um corpo entrar na área. E o parâmetro Body dessa função representa justamente o corpo que entrou na área. Precisamos também identificar qual corpo entrou na área. Para isso, vamos até o nosso player para adicionar um Group. Groups ou grupos são as formas mais simples que nós temos no Godot para detectar que um objeto é de uma determinada categoria. Para adicionar um grupo, vamos até a raiz de nosso player
E vamos na aba Groups. Aqui nós podemos digitar um group. No meu caso, vou colocar Player. E clico em Add. E vamos voltar para o script de nosso jump. Aqui podemos adicionar uma condicional if para verificar se o body é do tipo player. Para isso, utilizamos esse código body has node 3D is in group e passamos o grupo que queremos, player, por exemplo. Se ele entrar nessa condicional, significa que esse corpo que entrou na área é do tipo player. Então, utilizando esse corpo, podemos adicionar uma velocidade vertical a ele para forçar um pulo. Porém, com o Node 3D nós não temos acesso a essa propriedade. Então vamos mudar aqui para algo mais específico, como Character Body 3D. Ou seja, trataremos esse corpo como Character Body 3D. Com isso, podemos somar um valor à velocidade na direção Y, para assim forçar um jump. Vou adicionar o valor de 100, apesar de eu achar que é muito. Vamos testar para ver se deu certo. Agora, vamos até a área que marcamos e vemos se o jump vai funcionar. Veja que funcionou, bem até demais. Podemos ir até nosso código e diminuir um pouco esse valor. Vou colocar um valor de 10, creio que vai ser o suficiente para demonstrar. Vamos testar para ver se agora foi. Vamos até a nossa plataforma e vemos que o pulo agora está bem mais razoável. Vamos agora incrementar um pouco o nosso jogo. Vamos adicionar uma nova scene. Essa scene será do tipo Rigid Body 3D. Daremos o nome de Ball a essa scene. Agora vamos ao modo de edição 3D dessa nossa nova scene e vamos adicionar algumas coisas. Por exemplo, adicionaremos primeiramente um Collision Shape 3D e daremos a ele o formato de um New Sphere Mesh. Agora, para ela ser visualizada, adicionaremos também um Mesh Instance 3D e daremos também uma forma de um Sphere Mesh. Adicionamos agora um Material a essa nossa esfera e colocamos ele na cor vermelha. Por fim, selecionamos a raiz desse nosso Scene e, em Groups, adicionamos o grupo Ball. Também adicionaremos um script a essa nossa Ball. Nele vamos até a função Ready, que acontece quando esse corpo é instanciado, e vamos aplicar um impulso. Ou seja, vamos aplicar o movimento inicial. Esse movimento inicial será um Vector 3, que dará a direção, e ele se moverá no eixo Z, a uma determinada velocidade. Adicionar a ele uma velocidade de menos 30. Ou seja, esse impulso terá força de menos 30 no eixo Z. Posso então também remover essa função Process. Ela não será necessária nesse Node. Podemos então voltar à edição 3D de nossa cena principal. Nela, adicionaremos alguns pontos para realizar o spawn dessas nossas balls. Para isso, vamos ao Node principal e adicionamos um Node 3D vazio. Vamos renomear ele para Spawn Points. Ele reunirá todos os Spawn Points de nossas balls. Então, como elementos filhos, adicionaremos mais Nodes 3D. Nesse caso, renomearei ele para Point. E, em Groups, colocarei ele como Spawn. E, na edição 3D, vou posicionar esse Point em algum lugar aleatório de nosso cenário. Vou duplicar ele utilizando o atalho Ctrl D e adicionar ele em outros lugares. Precisaremos também de um controlador do tempo desse spawn. Vamos até a raiz do nosso main e adicionaremos um node do tipo Timer. Vamos renomear ele para Spawn Timer. E antes de conectar um signal a esse timer, nós precisamos de um script. Vamos até o main e adicionamos um script principal para a nossa cena. Agora voltamos para o Spawn Timer e criamos um signal, uma conexão do signal para essa timeout. Ou seja, sempre que esse timer disparar, ele vai chamar esta função no nosso script. Nesta função, nós precisaremos de uma referência a nossos spawn points. Para isso, utilizamos o getTree, getNodesInGroup, que nos retornará um array de nodes,
colocamos qual é o grupo que queremos, que seria o spawn. E por fim, podemos utilizar a função pickRandom, que vai selecionar um nó aleatório dentro desse array. Agora, para fazer o spawn de nossa ball, nós precisamos de uma referência a ela. Vamos puxar ela segurando Ctrl para o nosso código. Isso vai criar um preload. E colocamos esse preload em uma variável chamada ballClass. Voltando para o signal do timer, nós vamos criar uma variável chamada ball. Nela, nós vamos chamar a nossa ballClass.instantiate, o que instanciará uma versão dessa nossa ball. E com essa instância, nós podemos dar um add child, ou seja, podemos adicionar essa instância ao nosso mapa. E podemos posicioná-la. Para isso, é interessante também nós tratarmos essa ball instance como se fosse um Rigid Body 3D. Para isso, nós colocamos aqui em cima na instância um has Rigid Body 3D. Assim fica mais fácil utilizar o autocomplete do GDScript. Podemos colocar ball.globalPosition igual a o global position do point aleatório, do nosso spawn point. Novamente, para facilitar, vou tratar esse spawn point como um node 3D. Assim temos acesso ao global position. Agora nossas bolas serão instanciadas de acordo com o timer. Para isso, vamos até o nosso timer no inspector e vamos configurar ele como auto start para ele iniciar instantaneamente quando o nosso jogo é iniciado. Vamos verificar se as bolas estão sendo instanciadas. Podemos ver que sim, elas estão sendo instanciadas. Porém, eu acho que elas estão indo para o lado errado. Para isso, podemos voltar no nosso código, lá no script de nossa ball, e em vez de aplicar menos 30, vamos aplicar 50 positivo. Assim ela vai para a direção oposta e a uma velocidade maior. Vamos ver se está acontecendo? Sim, nossa bola está agora sendo disparada. Vamos agora incrementar um pouco mais nosso jogo. Vamos para o script do player, onde previamente já adicionei um Area 3D com um signal, justamente idêntico ao que tínhamos adicionado antes com a área 3D, um body entered. E vamos verificar se esse body que entrou na nossa área do player é ou está no grupo de ball. Caso esteja no grupo de ball, quer dizer que nosso player foi atingido por uma dessas balls. Se isso acontecer, teoricamente nós teríamos que remover vida do nosso player. Por enquanto, nós ainda não temos vida. Então vamos usar um getTreeQuit e simplesmente ele vai sair do jogo. Ou seja, se nosso player for atingido, ele sairá do jogo. Vamos testar para ver se deu certo. Estamos aqui com o nosso player e a bola está sendo disparada. Caso ele seja atingido por uma dessas balls ou chegar perto de uma dessas balls, teoricamente o jogo deve fechar. Foi o que aconteceu, então nosso código está funcionando. Nas próximas aulas incrementaremos um pouco mais isso. Colocaremos, por exemplo, um contador de vida e uma tela de Game Over. E isso é tudo para a aula de hoje. Lembrando que todo o código que utilizamos nessa aula está disponível em um link na descrição. E nas próximas aulas continuaremos utilizando esse projeto para os próximos assuntos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.